Alô, olá, nós estamos ao vivo aqui hoje com o doutor Renato Reis, médico de Palmas, da nossa unidade de Palmas. Gostaria de agradecer imensamente o doutor Renato por estar participando dessa live hoje conosco e para falar sobre ejaculação precoce, né, o que é e como tratar. Doutor Renato, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria fazer uma primeira pergunta para o senhor. Afinal, o que é ejaculação precoce? Cristina, bom dia. O prazer é nosso, a satisfação é nossa em participar dessa live como médico atuante aqui na unidade Dr. Formem Palmas. A ejaculação precoce, a definição dela é bem simples. A ejaculação precoce é o fato de você ejacular antes do momento esperado. Seria uma definição mais simples e mais fácil das pessoas entenderem, né? Seria exatamente isso, é o fato de você ejacular antes do momento que você acharia o ideal. E pode-se dizer que tem um tempo mínimo para se obter um orgasmo? Então, eu sempre falo aqui na clínica, na verdade, quando se fala, Cristina, em ejaculação precoce, antigamente se falava muito em tempo, conforme você perguntou aí. E é como se você fosse para uma relação sexual com um cronômetro. Isso é muito ruim, ou era muito ruim, porque a pessoa que é ansiosa, ou a pessoa que tem uma tendência a ter ansiedade, piorava ainda mais, né? Com aquela pressão de tempo, de cronometragem e etc. Então, hoje em dia, essa questão do tempo na ejaculação precoce evoluiu um pouco no sentido de se trocar a palavra tempo pela palavra controle. Eu acho que isso é a grande novidade da ejaculação precoce. Porque numa relação, geralmente esse tempo de orgasmo ele é definido pela parceira e não pelo homem, tá? Então, a palavra controle veio se encaixar exatamente nisso aí. Você tem que ter como parceiro o controle de esperar o momento ideal da parceira. Então, por isso que o tempo hoje ele não é tão importante, entre aspas, na definição de ejaculação precoce, e sim a palavra controle. Isso sim, porque às vezes o tempo ele pode ser menor, pode ser maior, dependendo da relação e dependendo dos parceiros. Deu para entender? Deu sim, está claro. É possível estabelecer. Desculpa, não, existe diferença entre ejaculação? Você falou em tempo, né? Eu queria entender se existe aí a diferença entre ejaculação precoce e rápida. Eu vejo algumas dúvidas das pessoas nas redes sociais, enfim, sobre esse assunto. Então, qual é a diferença, né? Como é que a gente distingue quando é uma e como é a outra? Isso, é uma excelente pergunta e é uma grande dúvida das pessoas. Já me perguntaram muito aqui na clínica isso também. Na verdade, a diferença de definição existe, uma pequena diferença. Sendo, por exemplo, a ejaculação rápida seria aquela ejaculação que você começa a relação e ejacula, que a ejaculação é exatamente a eliminação de fluidos, né? E acontece de forma bem rápida essa eliminação, seria rápida. A ejaculação precoce é aquela definição que eu te dei anteriormente, é uma ejaculação que acontece antes do momento que você acharia o ideal. Então, assim, a diferença é muito pequena. É tão pequena a diferença na definição que, na prática, são sinônimos. Ejaculação rápida e ejaculação precoce são nomes para o mesmo problema. A gente sabe que de 1 a cada 3 homens manifestam que já tiveram a ejaculação precoce. É um número, é uma incidência muito alta, né? Eu queria entender se com os jovens isso acontece mais facilmente, ocorre uma prevalência maior ou não. Cristina, é interessante essa pergunta aí, no sentido que, na prática, na clínica, nós recebemos bastante pacientes jovens com ejaculação precoce. Recebemos também pacientes já de meia idade para cima. Agora, a dúvida que fica nessa estatística é o seguinte: esses pacientes que nos procuram já numa idade mais avançada, é porque eles não tinham e passaram a ter, seria uma ejaculação precoce secundária, ou é porque eles tinham vergonha de procurar uma ajuda
e agora decidiram procurar e entra nessa estatística mais tardia. Então, isso dificulta um pouco. Mas os jovens, assim, estatisticamente falando, eles têm com a frequência relativamente alta. Podemos até associar isso ao fator ansiedade, né? Porque são várias as causas da ejaculação precoce. A ansiedade é uma delas. E o jovem, principalmente quando ele está começando a sua atividade sexual, ele é uma pessoa, ele é um ser humano mais ansioso, né? Isso as próprias mulheres, as próprias parceiras falam disso. Então, talvez seja o grande motivo deles terem um índice elevado desse problema. E a ansiedade é o mal do século, né? Então, Sem dúvida. Na tem tudo verdade, a ver. desculpa aí te atrapalhar, mas na verdade eu estenderia essa frase que você disse, não só a ansiedade, como as psicoses de um modo geral, né? Bastante, só você ver os consultórios psiquiátricos todos lotados aí. Sim, sim. Já que a gente está entrando um pouco na questão da saúde mental, né? Como é que ela influencia aí um homem, né, com uma ejaculação precoce, né? Que problemas que podem trazer na questão psíquica dele? Ele pode sentir, ele pode ter algum problema, ou é só a ansiedade que causa isso, que pode causar, né? Deixa eu entender melhor a sua pergunta. Você quer saber Como é que a questão emocional atrapalha? Ah, sim, entendi. Sim, atrapalha muito. Na verdade, não é que atrapalha, é fator causal, né? A ansiedade, como eu te falei, mas não só ela, a depressão também, o uso de Sim, alguns sim. medicamentos, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de relacionamento. Tudo isso te dá uma inquietude, digamos assim, e faz com que na relação você não consiga ter um dos pilares muito importantes para uma boa atividade sexual, que é exatamente o controle sobre a ejaculação. O controle sobre... Eu sempre falo que a atividade sexual, ela é sadia, ela é muito boa, quando ela se baseia no tripé de controle da ejaculação, função erétil adequada e a libido no nível adequado também. Então, esse é o tripé da boa relação sexual. Quando você perde uma dessas bases, a relação começa a ficar ruim. E se você perde mais de um, aí progressivamente vai piorando. Se você perde as três, você não consegue ter relação sexual. Então, o fator emocional é muito importante, não só para ejaculação precoce, para disfunção erétil também, pode-se falar, mas é muito importante na ejaculação precoce. Você falou da saúde mental. O álcool e o consumo de drogas também pode influenciar, né? Porque a gente vê cada vez mais o aumento do consumo de drogas e do álcool. Isso também pode influenciar na ejaculação precoce? Pode. Eu vou fazer separado para entender melhor. A questão do uso do álcool, muitos pacientes eles chegam até a clínica dizendo: doutor, eu tenho ejaculação precoce, mas quando eu saio, eu bebo ali uma dosinha de uísque, uma bebidazinha bem de leve, eu me sinto, eu acho que melhora um pouco. Isso acontece, eles me perguntam muito isso. Isso acontece? Eu diria que sim, pode acontecer. Porque o álcool, ele tem aquela fase inicial do álcool, que é a fase excitatória, né? Depois ele entra na fase depressiva da ação, que é aquela quantidade maior. Na primeira fase, que é aquela quantidade menor, ele quebra um pouco a timidez, a ansiedade, né? A tristeza, faz você assim, sair um pouco daquele limbo do problema, né? Então, termina indiretamente ajudando. Não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, para as pessoas beberem para tratar a ejaculação precoce, não é isso. Mas, indiretamente, termina tendo um pouco de ação positiva. Em relação às outras drogas ilícitas, né, cocaína, maconha, etc., eles prejudicam em que sentido? Eles atuam diminuindo alguns neurotransmissores que são responsáveis pela ejaculação, pelo reflexo da ejaculação. Essa diminuição pode acelerar o processo. Legal. Esse mês, a gente trabalhou algumas questões ligadas à importância do papel da mulher, até por ser março, né, mês internacional da mulher,
nós tratamos algumas questões ligadas à importância do papel da mulher em relação ao cuidado da saúde, né, da família. A gente sabe que a mulher toma à frente aí algumas questões e a gente recebe muitas mensagens de mulheres preocupadas com a saúde sexual dos seus maridos, namorados, enfim. Como é que o senhor entende o papel da mulher, né, nesse momento aí do cuidado? Cristina, eu acho importantíssimo o papel da parceira, o papel da mulher. É muito comum na prática. Eu gosto muito de falar da teoria associada com a prática, que é o que realmente a gente vê funcionar. É muito comum o homem chegar na clínica e dizer: olha, doutor, eu tenho esse problema há muito tempo e eu só vim agora porque a minha esposa me deu força, porque a minha esposa pediu que eu fosse. Então, assim, hoje, essa conversa entre o casal, que é extremamente importante e imperiosa que aconteça, ela parte muitas vezes da mulher. A mulher ela tem sido a base de sustentação da solução desse problema. Porque se ela não cooperar com o parceiro, primeiro, dificilmente ele vai procurar sozinho. E segundo, isso termina acabando com a relação, porque é só crítica, não tem apoio, não ajuda, e a relação termina se findando, que é uma das perguntas que a gente faz durante os questionários de atendimento. Então, assim, repetindo, a importância do apoio, a importância do envolvimento da mulher nesse processo é de extremo valor. Muito bom, obrigada. Existe cura para quem tem alguma disfunção sexual? Então, essa palavra cura em medicina, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Na medicina, a gente sempre fala em tratamento, né? O tratamento, ele pode levar a uma cura? É possível, né? Mas, na verdade, o que existe é um tratamento. E um tratamento, assim, de resultados extremamente positivos, um índice de satisfação aqui na prática, na clínica, nos tratamentos para ejaculação precoce, eu diria aí que é acima de 90%, 95%. Então, assim, as pessoas ficam realmente bastante satisfeitas com o resultado. Até porque, entre aspas, quando você pergunta a cura, ela não vai depender só do nosso tratamento, ela vai depender também do comportamento da pessoa, do hábito de vida, de uma série de outros fatores que saem do nosso controle. Então, quando eu prometo assim, de cara a cura, aí eu vou estar me responsabilizando por ações que não vão depender de mim, e sim do paciente. Então, a gente prefere falar de tratamento. O paciente tem uma participação extremamente ativa no tratamento e depende muito dele, né? Não só do médico. Como a maioria dos tratamentos médicos. Sim, Na verdade, eu sim. sempre faço. Quando o paciente tem muita dúvida, eles chegam com essas perguntas para a gente durante o atendimento, eu sempre faço um paralelo com o tratamento de outras doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão, né? Eu faço um paralelo explicando e eles entendem muito bem, né? Não adianta você ir, por exemplo, no caso da hipertensão, ir no cardiologista e ficar achando que só um remédio vai resolver. Pode até resolver, mas você vai ficar sempre dependendo dele e sempre dependendo cada vez mais dele, né? E isso é ruim. Aí você tem que partir para atividade física, emagrecer, falando em relação à hipertensão. Atividade física, emagrecer, comida hipossódica, etc, etc, né? Mas isso é bom para tudo na vida, né? Para a É sua bom para saúde tudo, física. exatamente. Eu falo muito isso. Eu acho que você cuidar muito, essa sua colocação foi muito legal, Cristina. Quando o paciente vem aqui, como eu tenho uma formação clínica muito profunda, né? Eu sou clínico com especialidade, com RQL e CRM, eu enxergo o paciente não só o lado sexual dele, apesar da clínica ser voltada para isso. Eu enxergo o paciente como um todo. Quando eu vejo que o paciente é diabético, eu me preocupo, eu oriento, eu faço controle, porque não existe um ser humano fatiado em problemas. Ele é um todo, né? Então, não adianta você melhorar só a parte sexual se ele é um diabético descompensado, ou se ele é um hipertenso que não se cuida, ou se ele é um obeso. Se você melhora essas coisas adjuntas, a função sexual ela já começa a melhorar e torna o teu tratamento
torna o nosso tratamento muito mais eficiente. E a aplicação de gel anestésico no pênis, ele tem efeito? Então, essa pergunta é engraçada, que muita gente faz, muitos pacientes fazem, porque existe até preservativos, não é isso? Existe até preservativos que já vêm com essa tipo uma pomada anestésica, exatamente para tentar diminuir a sensibilidade da glande, para frear um pouco a ejaculação precoce. Se você perguntar para mim, funciona? Eu vou te responder na prática, o que é que os pacientes falam. Eles dizem que, às vezes, dependendo da relação, funciona. Mas uma coisa bem casual, bem assim, aquele momento, né? Fica uma coisa assim muito pontual. Não é um tratamento, é como se fosse um impeditivo, né? Tá. Então, assim, não é... E muita gente, devido a isso, muitos pacientes desistem, né? Porque a sensibilidade da glande é muito envolvida nesse processo. Então, eles, com essa questão da pomada anestésica, eles tendem a diminuir essa sensibilidade, mas às vezes faz é tirar a sensibilidade. Então, assim. Então prejudica. Assim, na prática, eu vou te dizer que a maioria fala que não funciona. Ele até começa a utilizar, depois desiste, porque não tem o resultado que eles esperavam. E outra coisa que é importante, aproveitando o gancho aí dessa fala sua aí, as pessoas, acho que é importante a gente, como profissional responsável, que quer ver se o paciente realmente ser bem tratado, bem acompanhado, ter muito cuidado com esses produtos, esse marketing exagerado que é feito na internet. Então, assim, os pacientes às vezes chegam na gente, já gastaram absurdos, um monte de propaganda, assim, que você vê que não tem nenhum trabalho, não tem nenhum cunho de base, de veracidade, de acompanhamento científico, nada, e simplesmente as pessoas vão gastando, gastam um absurdo, aí eles veem que não tem solução, aí eles vêm na clínica. Podia ter economizado um pouco esse dinheiro e às vezes são coisas até que prejudicam, né? São propagandas muito fantasiosas. Passa um creme e seu pênis vai aumentar 3 centímetros. Não sei que creme milagroso é esse. Que coisa, né? Então, assim, são as propagandas. Isso termina queimando um pouco a atuação de quem faz o trabalho com seriedade, né? Existe fake news até em medicação, né? Muito, a gente está na era da... A internet hoje, realmente, ela é uma coisa que a gente não vive mais sem, logicamente, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de ler as matérias, de comprar as coisas, de adquirir, porque, né, eu acho que... Ainda mais em saúde, né? Mexendo com a saúde das exatamente. pessoas, um Vitamina, umas vitaminas que eles vendem para tudo quanto é coisa, então, assim, é complicado. E tomar remédio para disfunção erétil, como um famoso aí no mercado, que tido como inovador na área, ele tem algum efeito realmente? Cristina, em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. A gente tem visto também na prática que você, às vezes, está tratando ali uma disfunção erétil, o paciente não tem nenhuma queixa de ejaculação precoce. Ele chega para se tratar de uma disfunção erétil. E, durante o tratamento, a gente percebe que o controle dele sobre a ejaculação aumentou. Eu não vou dizer que melhorou, porque ele não tinha problema, mas que esse controle aumentou. Ele começa a ter uma ejaculação um pouco mais difícil, entendeu? Exatamente pela melhora da função erétil. Tem uma ação aí indireta, eu diria que sim, que termina em casos específicos, não é regra isso, tá? Em casos específicos, você melhora a função erétil, você aumenta o controle sobre a ejaculação. Porque uma coisa, o organismo entende que uma coisa se relaciona com a outra, né? Então, porque, por exemplo, se você pensar assim, eu tenho uma dificuldade em manter uma ereção. Você começa uma relação com uma boa ereção, você tem dificuldade em manter, o organismo ele pode entender que você tem que ejacular porque a relação vai acabar. Porque você não vai conseguir manter a ereção. Ele mesmo pode acelerar esse processo. O nosso organismo, ele tem vamos falar os termos atuais, ele tem uma inteligência artificial muito maior do que a gente imagina, né?
Por isso que a complexidade nossa é enorme, né? A caixinha também aqui, né? O nosso Oh, cérebro eu acho comanda que tudo e muito rapidamente, né? só em você tocar nesse assunto aí, eu te diria, não, eu não sou eu, não é um número meu, é um número da ciência. Que eu acho que a gente, eu vou botar assim muito alto o índice, 50% do que o nosso cérebro é capaz de fazer, nós conhecemos. 50% não. É muita coisa, né? Então, É assim, tem muita muita coisa. coisa ainda a se descobrir. O senhor comentou um pouco sobre os sinais, né? Tem alguma origem, algum fundo que a gente possa indicar da ejaculação precoce? O senhor falou da questão emocional, o que mais pode provocar a Ah, você queria ejaculação saber mais precoce? como causas, né? Como Quais causas. são as causas Pronto. dele? Então, assim, eu comecei falando sobre as causas emocionais, né? Dentre elas, a ansiedade talvez seja a mais importante, como causadora da ejaculação precoce. Distúrbios hormonais também pode causar uma ejaculação precoce. Distúrbios hormonais eu já incluo problemas da tireoide, né? Ou Disfunção diabetes, erétil. né? Diabetes Oi? também? Diabetes Oi? também? Diabetes pode provocar? Pode provocar sim. Disfunção erétil também pode ser uma causa da ejaculação precoce, naquela lógica que eu acabei de explicar anteriormente, né? E seriam essas as principais causas. A causa emocional, destacando a ansiedade, é de longe a mais frequente. A gente vê que no consultório, quando a gente está atendendo, que a gente está fazendo anamnese, conversando, destaco aqui que é uma consulta bastante demorada, né? Um enorme índice de pacientes, eles realmente são ligados a fatores emocionais. A gente tem uma pergunta aqui: qual que é a diferença entre o orgasmo e a ejaculação para o homem? Essa definição, essa diferença é interessante. Às vezes existe um pouco de confusão. O orgasmo é o ápice do prazer que o ser humano sente durante a relação. Isso é o orgasmo. A ejaculação, ela é a eliminação de fluidos. Então, a diferença básica é essa. O orgasmo é o ápice do prazer e a ejaculação é a eliminação de fluidos. Essa é a diferença. Não sei se ficou bem claro para você. Existe alguma posição sexual que favoreça ou não o controle da ejaculação? Então, aí eu volto a te dizer que depende de cada caso. Não existe assim uma coisa, digamos assim, cientificamente provada, né? Depende de cada relação, depende de cada casal, depende de cada parceiro, né? Existem relatos que a posição do homem deitado de decúbito dorsal, né? E a mulher por cima dele ele teria um controle melhor sobre essa ejaculação. Já tem outros que falam que nessa posição eles perdem o controle. Então, assim, tudo é uma resposta que ela é individualizada, né? Com certeza eu posso afirmar uma coisa, que dependendo do casal e dependendo da relação, tem posições que eles gostam mais ou menos. A posição que você gosta mais, possivelmente, pode acelerar esse processo. Aí você precisa ter um controle melhor sobre ele. Ok. A ejaculação precoce, ela pode representar um fim de um relacionamento? Você já Pode, comentou da pode, questão do pode. relacionamento, da Isso, fragilidade aí no relacionamento? pode sim. Inclusive, a gente faz essa pergunta durante o atendimento inicial e alguns casais respondem assim, com muita clareza, com muita certeza, que o fato dele ter ejaculação precoce chegou a causar um afastamento deles como casal e até mesmo uma separação. Eu, às vezes, até brinco, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade aqui na clínica, que a gente recebe muito feedback dos pacientes, que eles mandam muito para o WhatsApp comercial aqui da empresa, muitas vezes agradecendo os resultados, o próprio assessor lê para mim, ou me encaminha para eu ter ciência,
às vezes eu encaminho para a matriz, para eles também terem ciência desse lado positivo, agradecendo, que eles brincam assim, salvou o casamento, melhorou muito a relação, voltei a viajar com a minha esposa, voltei a viajar com meus filhos, coisa que a gente não fazia há muito tempo. Por que isso? Porque voltou a ter uma atividade sexual saudável. Não é à toa que um dos nossos slogans é que sexo é vida, né? E isso é uma das grandes verdades do planeta Terra. Então, o senhor acredita que o diálogo e procurar ajuda é fundamental quando tem um problema Você assim? falou tudo aí. Você falou por mim. E eu dou muito essa orientação para os casais. Hoje em dia é super importante o casal conversar sobre o assunto. É muito comum a gente escutar, às vezes nem no consultório, de repente até você já ouviu de alguns amigos ou amigas, casais que são juntos aí, são unidos aí há 10, 15, 20 anos, e que a mulher nunca chegou a um orgasmo. Por quê? Porque ela não se sente na liberdade de falar, ela não se sente na liberdade como parceiro de dizer como é que ela gosta, como é que ela chega, né? Então, assim, ela fica aceitando naquele meio que a moda antiga, né? Fica aceitando o que o homem quer e ela vai ali fazendo de conta. Isso aí, eu já escutei muito isso na prática, muito mesmo. Então, assim, o diálogo ele é super importante, o casal eles conversarem entre si, e isso é um passo importantíssimo para a melhora. Ou para o Eu vou fazer início da uma melhora. perguntinha chave aí para o senhor. A gente sabe que ainda tem muito tabu, né? Envolve a masculinidade do homem. E como que a mulher, a esposa, a parceira, pode ajudar o homem nesse momento? Porque para quebrar esse tabu aí, de novo, é o diálogo, né? Como convencê-lo, né? Esse tabu que você fala da conversa, né? Isso. Na verdade, quando os dois eles percebem, quando os dois eles naturalmente não evoluem para essa conversa, logicamente um dos dois vai ter que ter essa iniciativa. E essa iniciativa, eu penso que ela seja um pouco mais fácil e ajudaria mais partindo da mulher, entendeu? Porque ela quebra, ela faz com que o homem sinta que ele pode falar, ele pode dizer para ela que ele não está com a função erétil legal, porque muitas vezes ela percebe essas disfunções sexuais, logicamente que as mulheres percebem, isso é óbvio, né? Mas muitas vezes elas como parceiras, como esposas, né, como noivas, namoradas de longas datas, às vezes elas não falam, não criticam, não reclamam, né? Conseguem de outras formas se satisfazer e vão levando o relacionamento dessa forma. Então, se elas começam essa conversa, que é o que a gente tem visto muito aqui na prática, elas começam a dar abertura para o homem chegar e falar: olha, realmente eu percebo que eu tenho uma ejaculação muito rápida, que eu não consigo esperar você, que a minha função erétil não é ideal, que não era assim, eu estou assim de uns 4, 5 anos para cá. Aí a conversa ela começa a evoluir. Aí é a hora que ele vem procurar a clínica para tentar a solução, ou tentar a melhora do problema sexual dele. Então, na verdade, não tem uma regra, mas eu imagino que dessa forma seja uma forma mais fácil dessa conversa evoluir. Muito bom. O uso de preservativos ajuda ou atrapalha? Essa resposta ela vai de encontro àquela da pomada anestésica. É mais ou menos parecido. Por quê? Porque o preservativo, quando ele reveste a glande, reveste o pênis, ele tira um pouco um contato pele a pele, né? Então, tende, entre aspas, a diminuir a sensibilidade da glande. Então, isso pode indiretamente melhorar um pouco o seu controle sobre a ejaculação. Tá. Ao mesmo tempo, eu vejo muitos homens reclamar que o preservativo também piora ou levam, naquele momento, a uma disfunção erétil. Eles não conseguem ter, uma boa ereção como eles teriam sem o preservativo. Talvez até devido a essa perda de contato, entendeu? Essa perda de sensibilidade. Você vê como o negócio ele é limítrofe.
Você quer melhorar, tirando um pouco a sensibilidade, aí você perde a ereção por falta dessa sensibilidade. Então, assim, esses tratamentos no sentido de sensibilidade mecânica, que é o preservativo, ou química, que é a colocação de pomadas anestésicas, é uma faca de dois gumes. Às vezes pode melhorar um pouco um lado e piorar o outro, porque você perde a sensibilidade, entendeu? Quando, na verdade, você faz o tratamento com medicamentos como é o nosso, aí você vai atuar não a nível local, você vai atuar a nível de sistema nervoso central, você tendo um controle melhor sobre o disparo desses reflexos. Aí você começa a falar realmente em tratamento, né? E não numa coisa... Paliativa aí, né? Exatamente, uma coisa paliativa. Perfeito. E qual é o seu conselho aí? A gente está chegando no final, passa muito rápido, mas qual seria o seu conselho para quem tem ejaculação precoce e está nos ouvindo ou vai nos ouvir aí ao longo das nossas redes sociais? Perfeito. Eu vou dar dois conselhos básicos. O primeiro conselho é conversar com a sua parceira. É o primeiro, né? E o segundo é procurar ajuda nessas clínicas especializadas, porque aqui, melhor do que qualquer outro local, ele pode ser melhor aconselhado, melhor diagnosticado e melhor tratado, né? E ele vai ver que ele vai ter um ganho muito grande na qualidade da vida sexual dele. Muito bom. O senhor gostaria de complementar com mais alguma informação? Sim, eu gostaria de dizer primeiro que passou muito rápido, né? Muito. E conversar com você foi muito bom, né? Assim, foram perguntas bastante interessantes, assim, são as perguntas que realmente, no dia a dia, os pacientes têm dúvidas, o que fazer, o porquê, quais as causas, tem tratamento, não tem, foram perguntas bastante interessantes. E eu finalizaria agradecendo a oportunidade de falar sobre um tema que tem tanto tabu ainda, né? Nós estamos aqui exatamente para quebrar, ou para tentar quebrar esse tabu, né? Agradecer por essa oportunidade e dizer que nós estamos à disposição, que as pessoas realmente conversem mais sobre o assunto, conversem mais sobre suas disfunções sexuais. Às vezes eu tenho um dado interessante aqui para falar. Às vezes nós já recebemos mensagens de mulheres, né? Às vezes até parceiras de pacientes nossos, perguntando: doutor, o senhor não trata mulher aí também, não? Aí eu disse: ainda não. Ainda Porque a não, quem sabe? doutora Ilma, né? Então, mas elas querem dizer isso aí, às vezes é uma mensagem indireta. Eu entendo, é uma brincadeira dessa, quando elas mandam, isso acontece na prática, de duas formas. Primeiro é que elas estão realmente precisando de ajuda, às vezes, né? E a segunda mensagem subliminar que vem numa brincadeira dessa é que elas estão satisfeitas com o resultado do tratamento que está sendo feito No marido, no parceiro, no né? companheiro, Então, né? então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom para a gente. É assim, é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, a gente tem que ser muito honesto, a gente tem que ser muito. Isso é a palavra. Hoje em dia, a medicina, eu penso assim, tem que ter muita honestidade com o paciente, porque os pacientes são muito bem informados hoje em dia, né? Sim. Hoje, com a internet, com as lives, então, os pacientes às vezes sabem, chegam na consulta sabendo de coisa que você nem imagina, né? Sim. E então a gente tem que ter muita honestidade com eles e tem que ter um relacionamento médico-paciente muito bom. Você tem que escutar o paciente, tem que entender ele, tem que ser um pouco de psicólogo também nessas situações. E se colocar sempre à disposição, independente de qualquer coisa, para estar orientando eles, para estar tirando dúvidas, porque às vezes eles fazem coisas absurdas, assim, de erradas, na maior inocência, né? Porque falta uma pessoa para orientar, uma pessoa para dar uma dica, para colocar eles no trilho correto. Então, eu sempre, mesmo quando os pacientes finalizam o nosso acompanhamento aqui, em média de 6 meses a 1 ano, eu sempre me coloco à disposição deles, mesmo após esse acompanhamento. Se eles tiverem qualquer dúvida, quiserem alguma orientação, alguma dúvida sobre o tema, que eles entrem em contato com a clínica, porque é melhor a gente ter esse paciente sempre muito bem orientado do que deixar ele fazendo coisas erradas, né? Eu finalizaria com isso, né? E agradecendo novamente e falar para você que a próxima live que a gente fizer seja mais duradoura.
Ah, ó, fica aqui o convite Então, tá bom, obrigado. para o nosso próximo encontro. Doutor Renato, muito obrigada. Adorei estar com você aqui hoje. E Igualmente. fica aí o convite para a nossa próxima live, tá bom? Teremos outros temas bastante interessantes também. Tenha um bom dia. Que bom, bom dia. Até mais.